A verdade sobre Enoque e os gigantes. Esqueça a história que te contaram na escola dominical. O barquinho de madeira, a girafa olhando pela janela, o velhinho simpático acenando. Essa é a versão infantil de um evento que, na verdade, foi um pesadelo global. A Bíblia diz que o mundo antigo não foi destruído apenas porque os humanos mentiam ou roubavam. Ele foi destruído porque a humanidade deixou de ser humana. Algo desceu dos céus, algo proibido, e o que nasceu dessa união mudou o DNA da Terra para sempre. Por séculos, um livro específico conteve os detalhes dessa conspiração. Um livro que foi lido por Jesus, citado pelos apóstolos, mas depois, banido e escondido pela igreja por mais de 1000 anos. O que eles não queriam que você soubesse? Hoje, no Escrituras Decifradas, nós vamos abrir o livro de Enoque e investigar a verdadeira causa do dilúvio, a conspiração dos vigilantes. Parte 1. O livro que a igreja escondeu. Para entender o Gênesis, você precisa de uma chave que não está no Gênesis. Essa chave é o livro de Enoque. Durante os primeiros séculos do cristianismo, ele era um best-seller. O apóstolo Judas cita uma profecia de Enoque, palavra por palavra, em sua carta no Novo Testamento. Mas por volta do século IV, algo mudou. Líderes religiosos influentes começaram a rejeitar o livro. Ele era estranho demais, sombrio demais. E aos poucos ele sumiu do Ocidente. Todos pensavam que estava perdido para sempre. Até que em 1773, um explorador escocês chamado James Bruce encontrou 3 cópias completas preservadas, na Etiópia. A igreja etíope nunca o baniu. Para eles, Enoque sempre disse a verdade. E a verdade começa com uma invasão. Parte 2. A invasão dos vigilantes. O livro de Enoque nos leva de volta aos dias de Jared, pai de Enoque. O texto relata que 200 anjos de alta hierarquia, chamados de vigilantes ou grigori, desceram à terra. O local exato? O Monte Hermon, na fronteira entre a atual Síria e o Líbano. Mas eles não vieram trazer paz. Eles vieram satisfazer um desejo proibido. Eles viram que as filhas dos homens eram formosas, mas ao contrário do que muitos pensam, isso não foi um ato impulsivo de luxúria, foi uma conspiração militar. Enoque registra que o líder deles, Semiasa, temia que os outros desistissem. Então, todos fizeram um juramento de maldição mútua no topo da montanha. Eles iriam até o fim. E a corrupção não foi apenas sexual, foi tecnológica. O anjo Azazel, um dos líderes, ensinou aos homens a metalurgia da guerra, como fazer espadas, facas e escudos. Antes disso, a humanidade não tinha armas de destruição em massa. Outros ensinaram feitiçaria, o corte de raízes para poções e a leitura dos astros. A civilização humana foi acelerada artificialmente com conhecimento roubado do céu. Parte 3. Os Nefilim, o horror biológico. Mas o pior resultado dessa união não foi o conhecimento, foi a prole. As mulheres humanas engravidaram, mas não deram à luz crianças normais. Elas deram à luz os Nefilim. A palavra hebraica vem de Nafal, cair. Eles eram os caídos, os tiranos da antiguidade, híbridos, metade humanos, metade angelicais. E o livro de Enoque descreve um cenário de horror biológico. Eles cresceram desproporcionalmente, sua fome era insaciável. O texto diz que eles consumiram todo o trabalho agrícola dos homens. Quando a comida acabou, eles começaram a devorar os pássaros, os peixes e os animais. E então, o pesadelo final. Eles se voltaram contra a humanidade. Começaram a devorar a carne dos homens e a beber o sangue. A terra se tornou um matadouro. O DNA humano estava sendo sistematicamente caçado e corrompido. A criação de Deus estava sendo substituída por uma raça de monstros que ele não criou. Parte 4. A verdadeira razão do dilúvio. É aqui que a história de Noé muda completamente.
Deus não enviou o dilúvio porque estava tendo um dia ruim. Ele o enviou como uma operação de emergência para salvar o genoma humano. A Bíblia diz em Gênesis 6:9 que Noé era íntegro em suas gerações. A palavra hebraica usada é tamim, a mesma usada para descrever um cordeiro sem defeito físico para o sacrifício. Isso sugere que Noé e sua família eram os últimos humanos geneticamente puros que restavam. O sangue dele não havia sido contaminado pela linhagem dos vigilantes. O dilúvio foi uma limpeza genética, uma tentativa drástica de apagar os Nefilim da face da terra e recomeçar a humanidade do zero. Mas, será que funcionou totalmente? Conclusão: eles ainda estão aqui? Quando os corpos dos gigantes morreram na água, seus espíritos, que eram parte imortais, não puderam subir ao céu. Eles ficaram presos aqui, na terra, como espíritos desencarnados. Segundo Enoque, estes são os demônios que conhecemos hoje, espíritos dos Nefilim mortos, vagando invisíveis, desesperados para possuir corpos humanos e sentir novamente os prazeres da carne. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Manipulação genética, guerras, conhecimento proibido, obsessão pelo oculto. Se você olhar ao redor, parece que os dias de Noé estão voltando. O livro de Enoque nos dá o contexto que faltava. Mas há outro mistério que o dilúvio não apagou. Se todos morreram, como os gigantes reapareceram depois para lutar contra Davi? Essa é uma investigação para o nosso próximo documentário. Se você quer continuar decifrando os mistérios que a história oficial tentou apagar, inscreva-se agora no Escrituras Decifradas. A verdade está apenas começando a aparecer.